Contrata grandes jogadores, né, João? Às vezes você tem dinheiro e não sabe usar o dinheiro, você faz um monte de besteira. O próprio Flamengo foi um exemplo disso nos últimos anos, né? Arrumou a sua casa, mas fez contratações caras que não deram certo. Vamos ver agora se essas vão dar certo. Falando em Flamengo, não terminou a história de Flamengo e Cruzeiro não, gente. Agora tem um novo alvo e ele se chama Bruno Henrique, que está mais perto do Flamengo, mas o Cruzeiro entrou nessa jogada. E o Vinícius Nicoletti, direto de Belo Horizonte, vai falar da Raposa aqui no Expediente Futebol. Tudo bem, Nicoletti? Bem-vindo ao programa. Fala, João Guilherme. Muito boa noite para você, boa noite a todos do estúdio, pessoal em casa. Pois é, entrou aí uma nova briga entre Cruzeiro e Flamengo, agora para o Bruno Henrique. A gente sabe que o Flamengo fez uma proposta para o Bruno Henrique, colocou na mesa do Santos, mas o jogador, o atacante, é um sonho antigo da diretoria cruzeirense. O Cruzeiro já tentou a contratação dele no final do ano passado, né, assim que acabou o Campeonato Brasileiro, entraram as negociações, mas acabou não acertando. E agora, novamente, o Cruzeiro entra nessa jogada, inclusive colocando um jogador aí à disposição do Santos. No caso seria o Raniel, um outro jogador. O Cruzeiro vai às compras, vai atrás de reforços, depois da saída do Arrascaeta e também no meia, né? Se fala também no Rodriguinho por aqui. O Cruzeiro já teria um acordo encaminhado com o Pirâmides do Egito e o Rodriguinho pode aparecer em Belo Horizonte já na semana que vem. Outro jogador que o Cruzeiro está monitorando a situação é o lateral Totô, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Santos, é da Sampdoria, né? Acabou o empréstimo dele no fim do ano, então o Cruzeiro está de olho nesse jogador, é a posição que o time precisa ali para uma reserva do Egídio. O Cruzeiro não iria atrás desse jogador de beirada de campo e ia apostar no Renato Kaiser, jogador que veio do Atlético Goianiense, do Cruzeiro, ele estava emprestado no Atlético Goianiense, o Mano ia apostar nele, mas agora, depois dessa negociação do Arrascaeta, muda um pouquinho o foco do Cruzeiro no mercado, então a gente vai ver uma movimentação na equipe celeste, com certeza, depois da saída do Arrascaeta, João. Perfeito. A informação que a gente obteve aqui, Nicolete, é que em relação ao Bruno Henrique, o Cruzeiro ofereceria o Raniel emprestado por 1 ano e o zagueiro Manuel em definitivo. É o que se comenta aí em Belo Horizonte? Olha, essa notícia está pipocando agora, né? É uma notícia nova, porque assim que fechou o Arrascaeta aí, o Cruzeiro foi ao mercado, mas são dois jogadores realmente que o Cruzeiro está ali para negociar, né? O Raniel já estava naquela troca, suposta troca com o Grêmio, sairia o Raniel e também o Murilo, e os dois também seriam emprestados. Então é um jogador que está, vamos dizer assim, né, entre aspas, sobrando no elenco cruzeirense, porque o Cruzeiro tem muito atacante, tem o Fred que está recuperado, tem o Sassá, que é um jogador que o Mano gosta, aposta bastante, tem também o Barcos, né, que tem contrato até o meio do ano, mas foi aprovado e caiu na graça dos cruzeirenses aqui pelo que ele fez na Copa do Brasil. E o Raniel, são 4 jogadores ali do ataque. Então é um jogador realmente que está entre aspas ali, né? O Cruzeiro tem excesso de jogadores nessa posição. E o zagueiro também, o Cruzeiro vai manter o Dedé, já falou isso, o Flamengo não vem mais atrás do Dedé, isso foi colocado inclusive na mesa do negócio com a Arrascaeta, então o Dedé permanece, tem um jogador da base que vem chegando, o Murilo é uma promessa e se firmou ano passado, então o Manuel também poderia entrar nesse negócio. É um negócio realmente que vai esquentar agora nos próximos dias, João. Perfeitamente. Obrigado, Nicolete. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar você de novo aqui no programa falando do Galo e falando da apresentação do Igor Rabelo. Obrigado, Vinícius Nicolete, repórter Fox Sports em Minas Gerais. Meus amigos, a disputa é a seguinte. O Flamengo está em vantagem. Por quê? Por um motivo simples. O Flamengo tem mais dinheiro. A proposta do Flamengo, ela gira em torno de 23 milhões de reais a 27 milhões de reais. Está na mesa do presidente. O Flamengo tentou colocar Henrique Dourado na jogada. Emprestaram Henrique Dourado ao Santos. Não foi um nome que agradou ao Sampaoli. E aí, o Santos reagiu da seguinte maneira:
o Sampaoli fez uma lista com alguns nomes que ele gostaria de ter no Santos. E o Flamengo teria que escolher 2 nomes desta lista para um ser dado em definitivo e o outro emprestado. Qual seria a lista feita pelo Sampaoli? William Arão, Uribe, Trauco, René, Lucas Silva, que é um garoto que está subindo do Júnior, é o primeiro ano dele de profissional, atacante, e Berrio. Dentre esses nomes, o Flamengo teria que escolher um para ser dado em definitivo e o outro para ser emprestado. Aí o Cruzeiro entra na jogada oferecendo, não sabemos a quantia exata em dinheiro, mas Raniel é emprestado por 1 ano e Manuel zagueiro em definitivo. Essa é a disputa entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo está na frente no páreo, mas o Cruzeiro entrou. Tem 2 nomes aí nessa lista que você passou pra gente que não estão. Os nomes do Cuéllar. Não. Do Cuéllar não tá, né? Não. Ah, não. O nome do Uribe tá? Uribe está. Uribe tá nessa lista? Está na lista. Tá, porque... Eu vou repetir para você. Tá, por William favor. William Arão. Uribe. Trauco. René. 2 laterais. Lucas Silva e Berrio. Tá. Porque o primeiro cara que o São Paulo pensou foi no Cuéllar. E aí, quando bateu a informação aqui no Rio, os caras do Flamengo começaram a rir, né? Falaram, esse São Paulo, o que é? Só ele é esperto? Não. Eu também, se fosse ele, iria pra cima do Cuéllar. Claro. É um baita de um jogador, não há dúvida nenhuma. Inclusive, dessa lista toda, que não tem o Cuéllar, se tivesse o Cuéllar, seria ele. Eu tentaria nessa lista aí o Arão. Mas aí que está o detalhe, o Flamengo é que vai definir isso aí. Então Lucas Silva e Trauco. Lucas O Silva. Lucas Silva, o Flamengo não quer se livrar não, hein? Não? Não. Vai se livrar de quem? Do Uribe? Não, olha, por que não? Olha, sabe que existe uma possibilidade do Uribe ir? Pô, lógico. Porque o Flamengo teria o Gabigol, o Dourado e o Lincoln. Pode ser. O Uribe está na faixa dos que são liberáveis. O Henrique Pode Dourado ser. não quis. O Henrique Dourado O Santos não quis. Ô, João, sabe qual é a Santos vantagem não do se animou, Flamengo não. em relação a tudo isso que você falou aí? O salário do Bruno Henrique. Que já está acertado com ele e ele está fechado com o Flamengo. Ele em termos quer jogar de no salário. Flamengo. E o Cruzeiro ainda vai ter que negociar salário com o Bruno Henrique. Esse é o viés que pode meio que conduzir nessa balança que você falou favorável ao Flamengo, ainda um pouquinho mais de quilos na negociação a favor do Já Bruno queimou Carioca. etapas, né? Já tem coisas mais negociou, definidas já está aí, com o né? salário definido. O Bruno Henrique já fechou isso. Agora, vocês prestaram atenção no Marcos Braz, logo no início do programa, com o Fábio Azevedo lá no aeroporto, na chegada do Gabigol, ele falou, agora o presidente do Santos tem que definir a vida dele. A proposta está lá, só que o Santos está enrolando e o Bruno Henrique pressionou, já deixou claro lá que quer sair, que quer vir jogar no Flamengo, só que agora apareceu o Cruzeiro e o Santos parece que está ouvindo o Cruzeiro. Boa opção, né? Agora, eu estou tentando quebrar a cabeça. Nessa lista aí de 6, 2 nomes serão... Até o Berrio, escolhidos. o Berrio, que é um jogador importante, se recuperou de uma lesão agora recente, é um jogador que funcionaria bem, porque tem a característica do Bruno Henrique, é jogador de lado de campo, de velocidade. Por que não? Né? Não tem muito espaço para o Berrio no Flamengo, não, hein? Ele não seria um reserva ali? Mas que ele está o segundo time que a gente já badalou aqui, né? Para que ele está o segundo time. A temporada passada foi assim, era E o reserva. Trauco? Esse eu acho que também está com o passaporte já na mão, viu, João? Né? Apesar do Abel Passaporte para Vila Belmiro? Eu não sei, mas pelo que o Abel falou que gosta dele, mas eu acho que não tem espaço mais para o Trauco para ficar no futebol do Flamengo. Não é um cara que tenha mais vitalidade com a camisa do Flamengo, não. Não encontro nele uma possibilidade de ficar aí jogando no Rio de Janeiro. Como o Eugênio lembrou aí, né, que o São Paulo gosta de fazer coisas diferentes, não que seja totalmente diferente, que alguém já não tenha feito. O Trauco é lateral, a gente sabe, mas chegou a jogar no meio campo. Eu acho que era o Barbieri que dobrava Não, e o Abel falou Era o Zé também. Ricardo que dobrava os laterais, né? Chegava a escalar Rodinei e Pará e às vezes René e o Trauco mais avançado. De repente o São Paulo pode inventar, entre aspas, o Trauco como o homem de meio campo. Só que no meio campo do Santos, você acha que já tem
Já tem gente para fazer essa função do Trauco aí, né? Imagina o Trauco vestindo a camisa número 10. O Dodô foi embora, gente. O Santos está sem lateral. Mas o Trauco vestindo a camisa 10 do Santos do Pelé, acho que é muito, né? Não. O Dodô foi embora, é verdade. Vocês acham que é muito, não? O quê? O Trauco vestindo a camisa 10 do Santos, assim, que foi do Pelé? Vamos traucar de assunto, pelo menos agora. Chega aqui. Não. É brincadeira. Você tá no estado febril? Não, porque estão falando que o Trauco pode jogar no meio campo. Se bem que é mais tranqueiro, aí já vestiram a camisa 10 do Santos depois. Não, Mas o Trauco, né? O Trauco é sem chance. Mas o Trauco é um bom jogador. Não, é bom, mas pela lateral acho que é o lugar do Dodô, gente. O Dodô foi E o Willian Arão, hein? O Willian Arão seria titular? Não está entre os negociáveis, eu acho. Terminou bem a temporada? Tá na lista. Terminou tá bem. na lista. Não, eu digo, se fosse o Flamengo, não negociaria. Não tá na lista Não deles. colocaria numa lista de possíveis jogadores envolvidos numa troca. O Willian Arão terminou o ano como titular do Flamengo. Bem. Agora, com um monte de contratação, jogador chegando, a gente não sabe como o Abel vai montar o time, mas eu continuo achando que o Arão seguirá no time do Flamengo. Eu também concordo com você, Eugênio. Lembrando a informação, Cruzeiro. Não sabemos o valor que o Cruzeiro ofereceu ou vai oferecer, mas colocaria no negócio Manuel, zagueiro em definitivo, e o Raniel emprestado. O Flamengo pagaria algo em torno de 23, 25 milhões de reais. E por que essa variação entre 23 e 27 milhões? Assumiria também uma dívida que o Santos tem em relação ao Wolfsburg, que até hoje não pagou. O Flamengo pagaria também a dívida para ter o Bruno Henrique. E tentou colocar o Henrique Dourado. O Santos não gostou do nome. E aí Sampaoli preparou essa lista. Um desses aqui, dois me servem. O que disse o Sampaoli? O Willian Arão, Trauco, René, Lucas Silva, Berrio, Uribe. Essa é a lista que está com o pessoal do Flamengo e o Flamengo está analisando para ver quais desses nomes coloca na jogada. Um vai em definitivo para o Santos e o outro vai emprestado. Eu tenho a impressão de que o Bruno Henrique vai jogar no Flamengo. Eu também. Agora, acho que as condições do Flamengo nessa negociação são superiores. E depois tem a questão essencial, que é o jogador. O jogador, conforme disse o Paulo Lima, já está fechado com o clube. Né? A questão financeira e todo o apelo que tem o Flamengo, a equipe que está montando o Abel. Então o Bruno Henrique também acho que está fechado e a tendência dele é vir para o Flamengo. Agora, desses clubes aí, desses jogadores, eu não abriria a mão. Eu ficaria no Flamengo com o René e com o Willian Arão. Os outros poderiam ir. Agora, me falaram aqui e eu estou pensando, e é verdade, as opções do Cruzeiro são melhores em termos de jogadores, ou não? João, eu fiquei impressionado. Mandar o Raniel embora, para mim, é um negócio... Emprestado. Mas tudo bem, João. O Raniel, toda vez que porque entrava... tem o Fred e o Barcos. Mas tudo bem, mas ele infernizava os zagueiros, ele ajudava muito. Tem o Sassá, maluquete. Você botou bem, o Sassá... maluquete, porque de repente dá uma grid de alguém, faz uma loucura, né? O Raniel sempre foi competitivo. Enfim, é porque tem o Barcos, tem o Fred, tem o Sassá. Tem muito jogador lá. Mas eu não sei O Frederico, o rei dos stories, está voltando com tudo aí, rapaz. Vamos ajudar o Sampaoli. Vamos ajudar o Sampaoli a montar esse time. O Pérez do Boca... em negociação. Pode vir. Pode vir. Imaginou formar um time no meio-campo com Arão, Sánchez e Pérez? Excelente meio-campo. Ainda tem o Diego Pituca ainda. Aí você está falando do meio-campo top. Todos caras aí experimentados. E o Alisson na cabeça de área não joga? Ainda tem o Alisson Pode até ser. Só que aí você olha para o ataque. Quem é o centroavante do Santos? Você não tem mais um Gabigol. Você está perdendo um Bruno Henrique. Tem o Rodrigo vai embora no meio do ano também. Você pode contar com o Rodrigo até a metade do ano. Depois partiu Madrid. Então, o Santos precisa... de um centroavante. Precisa quebrar muito a cabeça aí. De repente, olha, Arão e Uribe... Arão e Uribe acho que seria... Berrio e Uribe. Pra ponta, o Berrio Ou Trauco e Uribe. Também. Agora, o Raniel entraria bem no time do Santos. E o Manuel seria titular da zaga do Santos? Não. Eu também acho que não. Não. Para compor ali. Mas aí não vale a pena, né? Você trazer uma negociação que você perde um cara que é titular, o absoluto que é o Bruno Henrique, para trazer um cara que você tem dúvida se ele vai ser titular de uma outra posição. Se você fala do Arão, o Arão chega para ser titular. E o Raniel? Chega? O Santos não tem o camisa 9. Então é o Raniel. Então qualquer 9 que chegue, Uribe, Raniel, vai assumir. Né? Não tem? Tá, mas chegou o 9, pelo amor de Deus. Bota no time. Essa relação que tá aí, o Santos escolhe 2, vai? Flamengo.
Tá, mas a informação que eu tenho é que o Arão não sai do Flamengo. Não sai. Não sai. O São Paulo fez uma lista e mandou pro Flamengo e falou assim: escolham 2 dessa lista para mandar pra Nessa lista ele não incluiu o Gabigol, a Arrascaeta. Não. Tentaram empurrar o Dourado, mas aí o Santos falou. O Diego poderia ser um nome, com todo respeito ao Diego, ninguém quer empurrar o Diego. Mas os salários do Diego, o Pérez já falou sobre isso, né? O projeto do Flamengo é manter o Diego. Não, e o projeto do Santos era ter Robinho e Diego, mas a grana que você pagaria de salários para esses 2 jogadores fica totalmente inviável para as economias e riquezas que o Santos está O produzindo. Robinho só volta ao Santos para encerrar a carreira. E olhe lá. Aí trocou de clube na Turquia recentemente para ganhar mais. E o Diego, o pai dele recentemente, que é o procurador dele, disse que o Diego não teria interesse em voltar no Santos nesse momento para não, como ele colocou, manchar não é o termo correto. Para não colocar em xeque a história que o Diego construiu no Santos lá no início da carreira. Diego é Orlando City ou Flamengo. Essa é a situação do Diego. Ou vai para a MLS ou fica aqui. A pergunta é a seguinte, você também pode participar, hashtag Expediente Futebol. O Bruno Henrique vale isso tudo? Vale a disputa, essa fumaça toda? Eu acho um bom jogador. Mas vale, sabe? Ô, João, para montar grupo, como a gente está falando aqui, para brigar por competições de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, é bom, é de qualidade acima da média. Aquilo que o Kessler falou, o Flamengo contratou num patamar acima. E o Bruno Henrique está nesse patamar acima, não está no patamar abaixo. E vale mais para o Cruzeiro do que para o Flamengo. Né? Porque o Cruzeiro acaba de perder um titular absoluto, o Arrascaeta, que joga pelo lado do campo. Embora tenha características diferentes do Bruno Henrique. Então, para o Cruzeiro, é mais urgente trazer um Bruno Henrique do que para o Flamengo. Porque o Flamengo, mal ou bem, já tem o time. O Flamengo vai trazer o Bruno Henrique para ser mais um em composição de elenco. Não acho que ele chegue para ser titular absoluto. Pode até ganhar posição, mas ele chega como mais um grande jogador no elenco do Flamengo. O Cruzeiro perdeu esse titular e precisa dessa reposição. Então, acho que ele tem que fazer mais força para tentar o Bruno Henrique do que o Flamengo. Olha, no time, isso é uma informação até do PVC, que está de férias, mas conversou com o Abel. No time do Abel, ele imagina Vitinho de um lado e Bruno Henrique do outro. Sim. Com Arrascaeta e Gabigol. Pode mudar, claro. Treinamento, encaixa, não encaixa, dá certo, não dá certo. O cara treina bem, ganha posição, entra no jogo, decide. Mas num primeiro momento ele viria para entrar ali. Acho caro para pensar no Bruno Henrique como reserva. Para ser titular, ok. É uma negociação de quase 30 milhões. Né? Porque são 23 27 milhões, grana, 27 milhões. Mais jogador, né? Que está sendo incluído na pagamento negociação. De dívida e tal, aquela coisa. Pagamento de E dívida eu não tiraria o Everton Ribeiro do time para colocar o Bruno Henrique. Eu também não. Pelo que renderam nos últimos... O Everton Ribeiro é um excelente jogador. E teve um ano de 2018 bom no Flamengo. O time não foi campeão. Peraí, ele não é o time inteiro, ele é um jogador. O papel dele foi bem feito. Jogou bem, jogou um bom futebol. E o Bruno Henrique não jogou bem em 2018. Tudo bem. O Abel quer colocar 2 pontas, 2 jogadores de velocidade. Bruno Henrique e Vitinho. Que vão na linha de fundo. Aí é uma outra situação. Aí você vai tirar do time. Porque você trouxe o Arrascaeta, ele vai jogar. Aí não vai ter espaço para o Everton Ribeiro. Não, vai para o time B. Eu não acho, nesse momento, um bom negócio você tirar o Everton Ribeiro do time. Quem é melhor, Bruno Henrique ou Vitinho? Bruno Henrique. Eu prefiro o Vitinho. Quando o Vitinho quer. Não. Esse é um problema do Vitinho. Né? O retrato do segundo semestre de 2018 é Vitinho. Porque o Bruno Henrique o problema do Bruno Henrique é ocular. Não, ele não jogou, mas ele já estava recuperado. O problema do Bruno Henrique é ocular. Ou ele não se recuperou? Não, recuperou. Mas tem o lado psicológico. Então não é ocular, é psicológico. Mas por causa do problema ocasionado por um problema de lesão. Mas ele se recuperou. Sim, mas foi um negócio super sério. Ele quase perdeu a visão. Ok, mas ele se recuperou. Espero que sim. Clinicamente está recuperado. Vamos ver, não sei. Então é uma questão psicológica. Só no Flamengo a gente vai trabalhar esse aspecto psicológico do Bruno Henrique. Capacidade a gente sabe que ele tem. Olha, ele fez gol aí. Bom jogador, bom jogador. Eu lembro muito bem daquele gol de cabeça que ele fez contra o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, na Copa do Brasil. Um gol de cabeça. Se o cara está com medo de machucar o olho, ele não vai cabecear. Ele já está recuperado, graças a Deus. Recuperado. É questão de jogar bola. É isso aí. Olha só, o Flamengo está lá em Orlando, Florida Cup. Amanhã o Flamengo estreia
contra o Ajax e o São Paulo estreia contra o Eintracht Frankfurt. Amanhã nós vamos falar muito desses jogos aqui no nosso Expediente Futebol, mas numa entrevista lá, o Abel declarou que não abre mão do Uribe. Olha aí, ó. As informações que chegam é que o Uribe está arrebentando nos treinamentos. Está encantando o Abel nesse início de trabalho e o Abel conta com o Uribe. Portanto, vamos ver. A situação é essa. Bruno Henrique está mais perto do Flamengo, mas o Cruzeiro também entrou. Poderemos ter novidades aí nas próximas horas ou no mais tardar. Não vai ter jogador. Amanhã. Não vai ter jogador. Não vai ter jogador? Porque o Abel gosta do Uribe. Não abre mão do Arão. Acho o Lucas Silva interessante. René é um cara que toca bem a bola, líder de assistência. O Berril, ele aposta ainda no Berril, na recuperação do Berril. Tá faltando um que eu esqueci aí, que também é bom, então não vai ninguém. Um dos dois terão que ir, caso o Bruno Henrique... Agora, só um detalhe, só uma pergunta para você, João. Pois não, Os jogadores que estão envolvidos já foram devidamente consultados, topam trocar o Flamengo pelo Santos? Eu tenho a impressão de que estão conversando sobre isso. Porque é o seguinte, né? Com todo respeito ao Santos. Disse que quer sair do Flamengo. Tá, com todo respeito ao Santos. O Flamengo é um time que vai brigar por todos os títulos nessa temporada. E o Santos? O Santos a gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe. O Santos pode até vir a ser campeão de algo. Mas o projeto do Flamengo com todo esse dinheirão, não sei, para um jogador é muito mais... É próximo imaginar o sucesso com o Fla do que com o Peixe. Paulo Lima, você tem falado muito aqui no Expediente Futebol o seguinte: puxa vida, muito dinheiro sendo movimentado aqui no mercado interno do futebol brasileiro. Então a nossa retaguarda que continua